estudos, sei lá, cultura, né? Eu vou ler aqui uma reportagem chamada Qual foi o impacto do Fique em Casa na crise econômica atual? Eu tenho uma lida rápida e, tipo, ele fala daquela coisa que os, os países que fizeram, tipo, o Fique em Casa direito, eles tiveram uma economia, uma volta da economia mais rápida, que as coisas que o presidente fez, Bolsonaro fez, não deram certo. Ele fala de um super trajeto de crise, de acumulação de PIB. E aqui tem um gráfico mó triste, que é tipo assim, uá, é tipo assim, uá, pá, ui, volta assim. Ah, e aqui é o ponto 0%. Zero! Bau! Matou todo mundo. Aí sobe até o zero de novo, tipo, nem cresce, só vai até o zero de novo, maluco. Mó triste. Bom, aqui tem até um. Quero saber por que eles colocaram isso, mas eles têm um tweet aqui do presidente Bolsonaro. Vai, deixa eu ver umas perguntas aqui. Qual é o efeito do fica em casa na pobreza? Qual é a pobreza e auxílio? Tá, tá, tá. Qual é o efeito do fica em casa na atividade? A atividade econômica no Brasil? Qual é o efeito do fica em casa na inflação? E a inflação no Brasil na crise? E só. Tá. Vai. Disclaimers, fontes, tá, 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 dá os pontos certos. Isso aqui é uma reportagem de um cara chamado Marcelo Roubisek. Eu acho que eu já li umas duas reportagens desse cara, são legais. Bolsonaro associa a inflação alta à retomada lenta e pobreza crescente, as medidas de isolamento adotadas por governadores e prefeitos. O Nexo ouviu economistas. Ah, eu tô lendo isso aqui do Nexo. Eu não devia falar Nexo, meu fire. Picote. Tanto faz, eu falei Nexo. Os economistas para entender o efeito real desses políticos. Tá. Nenhuma entrevista a uma rádio do Espírito Santo na quarta-feira, Jair voltou a culpar as medidas de restrição à circulação adotadas na pandemia com problemas econômicos no Brasil. Ao falar da alta de preço dos alimentos, o presidente disse que, além de aumento do mercado internacional, o preço está alto também em função de fique em casa. A economia a gente vê depois. Muito bonito, a consequência está aí. Daí o Bolsonaro vem repetindo argumentos similares ao longo de praticamente toda a pandemia, sempre mirando os governadores e prefeitos que adotaram as medidas de restrição em economia. E as consequências do fique em casa, a economia, a gente vê depois. Já sabem quem é culpado, quem não fechou nenhum boquetim fui eu. Botequim. Disse na quinta-feira 11 o raciocínio é replicado frequentemente por aliados e apoiadores. Nesse texto, conversa com economistas para entender o impacto do fique em casa na economia brasileira na crise da pandemia. O entendimento é que, embora a redução da circulação tenha tido impacto sobre a economia, ela não explica os problemas como inflação crescente, retomada lenta e pobreza alta em 2021. Sobre a inflação no Brasil e na crise. Nos primeiros meses da pandemia, a inflação do Brasil desacelerou e ficou em baixa. Entre abril e agosto, quarto e sei lá o que, de 2020, inclusive, a variação de preços acumuladas em 12 meses permaneceu abaixo do piso da meta do Banco do Central. Os preços na pandemia foram assim. Isso é o IPCA. Daí a trajetória da inflação e metas do Brasil. O centro ficou retinho. O piso normal, sei lá, e o teto normal. Ficou no meio do centro, ficou o piso. Eu não entendi esse gráfico. Acho que o IPCA é tipo assim. Tava lá no centro do teto e piso, daí ele diminuiu e caiu pro piso. Daí, tipo, a coisa aqui, agora que eu entendi, nesse gráfico aqui tá, começa em janeiro de 2020 e vai até janeiro de 2021. E daí o problema aqui é que no começo de janeiro de 2020 a inflação estava no centro. Daí, depois de janeiro, ele começou a cair e caiu até abaixo do teto. Quer dizer, abaixo do piso da inflação. Ou seja, estava extremamente baixo. Depois ele começou no ano e ficou lá por um bom tempão. Daí, no final do ano, ele começou a crescer de novo e chegou em janeiro de 2021, ele chegou de novo
no meio. E quando terminou e passou um ano, ele estava lá entre o meio, assim. E só depois começou a subir. E até aqui aumentou, uau, super gigante. Passou do teto. A inflação, horrível, né? A partir do segundo, eu não, na verdade não sei se subir ou ficar treco é ruim. Qual que é ruim? A partir do segundo semestre de 2020, os preços voltaram a subir com mais força. Num primeiro momento, os produtos que puxaram a aceleração da inflação foram os alimentos. A partir da virada de 21, os combustíveis também começaram a pesar no bolso brasileiro, assim como a conta de luz em função da crise hídrica que levou os reservatórios hidrelétricos a níveis historicamente baixos. Qual o efeito do fica em casa na inflação? Já no segundo semestre de 2020, o Bolsonaro disse que a alta de preços estava relacionada às medidas de isolamento social. A alta tem reclamado de preços dos alimentos têm subido, sim, além do normal. A gente lamenta isso daí, mas também é uma consequência do fique em casa. Quase quebraram a economia. Disse o presidente, apoiadores de novembro de 2020. E esse discurso segue presente ainda em 21, um ano depois. Segundo Rafael Ribeiro, professor de economia de CEDEPLAR, da UFMG, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, a paralisação de diferentes setores acabou levando a efeitos inflacionários pelo mundo no momento de retomada. É fato que, em função da pandemia, uma série de cadeias produtivas tiveram paralisação, como uma série de setores que tiveram que parar. O que acontece é que, com o retomada da economia, a demanda tem caminhado mais rapidamente para que a oferta. Demanda maior que a oferta, disse Ribeiro ao Nexo. Mas o professor da UFMG diz que esse movimento global não pode simplesmente ser transposto para explicar o caso brasileiro. De fato, a dinâmica da pandemia afetou a oferta de maneira desproporcional e a demanda tem recuperado de forma mais rápida que a oferta. E isso tende a gerar o quê? Inflação. Mas quando trazemos essa narrativa para a economia doméstica, temos que nos perguntar por que a inflação no Brasil tem sido maior que nos outros países? A resposta, segundo Ribeiro, passa a ser fatores que não estão diretamente associados à pandemia. Não estão diretamente associados à pandemia. Ou seja, os principais motivos da inflação maior no Brasil são por trás da inflacionária no Brasil não estão relacionados ao fique em casa, que é um fator da pandemia. E são as medidas de restrição e circulação impostas por prefeitos e governadores. Também não estão relacionados porque estão a ver com a pandemia. Entre eles, os fatores são escassez de chuva, que afetou a produção de energia elétrica e levou a um acionamento de fontes mais caras de geração de energia, como usinas termoelétricas. A seca também é um deles, que também impactou a produção de alimentos importantes como feijão e açúcar, reduzindo a oferta e levando a um aumento de preços. E o encarecimento dos alimentos também foi afetado pelo quê? O alto das commodities. A alta das commodities são os bens primários no mercado internacional. O mesmo aconteceu com o petróleo, que também subiu no exterior, seguindo a política de preços do Petrobras, que aumenta os preços excessivos por barril, foram repassados aos combustíveis, e por isso houve um aumento sucessivos na gasolina, no diesel e no gás de cozinha. Bolsonaro também tenta atribuir a alta dos combustíveis ao ICMS, importante imposto estadual, mas economistas refutam essa tese. Para Ribeiro, o fator central da inflação brasileira em 2021 talvez seja a desvalorização do real frente ao dólar. Com a moeda americana mais cara, os produtos e insumos importados também ficam mais caros. E também há um incentivo para que exportadores vendam para o mercado externo em dólar, reduzindo a oferta de bens do Brasil. Aí há um fator político. Temos que entender por que o real é uma das moedas que mais se desvalorizou no período. Essencialmente isso acontece porque há um risco político muito grande no país hoje, disse Ribeiro, que diz: a incerteza política e incerteza com relação aos rumos da economia pressionam o câmbio e isso gera um aumento inflacionário, afirmou o economista, e mencionando os atritos do executivo com o legislativo e judiciário, executivo, legislativo e judiciário, e também a saída desordenada da regra fiscal, com a manobra fura-teto que fica fazendo, articulada pela equipe do Jair Bolsonaro a partir do final de outubro. Ou seja, a alta do dólar pode ser atribuída à atuação do poder público federal e não a medidas tomadas pelos governos estaduais ou municipais. A atividade econômica no Brasil, no começo da pandemia, e o PIB, Produto Interno Bruto, brasileiro teve forte queda. O PIB, segundo ponto, atividade econômica, o PIB que equivale à soma de todos os bens e serviços produzidos em um local em um determinado intervalo de tempo. No segundo trimestre de 2020, o primeiro
O primeiro totalmente inserido em um contexto de crise sanitária. A atividade econômica teve retrato de 9% e a maior para um trimestre da série histórica do IBGE. Iniciada em 1996, em relação a 2019, o PIB caiu 4,1. 2021, a economia cresceu 1,2. E daí tipo aqui, ó, 2009, pá, aquela que eu fiz no começo, né? Até 2001. No terceiro trimestre de 2020 que estava lá. Ou seja, quarto trimestre de 2019 caiu. Segundo trimestre caiu mais. Primeiro trimestre de 2020 caiu mais de novo. E finalmente no terceiro trimestre, ou seja, 12 meses depois do ano, já estava lá no final, lá no buraco. Depois, só que começou a subir. Terceiro trimestre subiu, quarto trimestre subiu. Voltando para o 0%. Em 2021, a economia cresceu 1,2% no primeiro trimestre, mas voltou a registrar leve queda entre abril e junho, frustrado as expectativas do terceiro trimestre. Alguns indicadores, como o número de varejo e de produção industrial, indicam a possibilidade de persistência da desaceleração econômica e dado. O dado PIB do terceiro trimestre será divulgado em 2 de dezembro. Qual é o efeito do Fica em Casa na atividade? Nem em 2020, desde o início da emergência sanitária, Bolsonaro atribuiu a crise econômica e a alta do desemprego em governadores e prefeitos que adotaram as medidas de isolamento. Em 2021 não é diferente. No discurso na ONU em setembro, o presidente disse que a desaceleração econômica do segundo ano da pandemia seria resultado dessas políticas restritivas. Virei Matesco, uma professora de economia de FGV do Rio de Janeiro, o FGV significa a Fundação Getúlio Vargas, afirmou ao Nexo que o Bolsonaro fez uso da falsa contraposição entre a saúde e a economia em sua argumentação. Se você não salvar vidas, não tem economia. Não existe funcionamento de economia sem pessoas. O Fique em Casa significa proteger as pessoas. E não existe CNPJ sem CPF. Disse o economista. Eu não entendi isso aqui. Matesco também afirmou que, embora muitos locais tenham adotado as medidas de restrição na pandemia, elas não foram implementadas em todo o país. Segundo o professor pela FGV, a pior coisa que fizemos foi a chamada do lockdown parcial, porque ela não corta a contaminação ao mesmo tempo que traz prejuízos financeiros para os economistas. Isso ocorreu por falta de coordenação nacional, desde o início da pandemia, que deveria ter sido conduzida pelo presidente. Ribeiro, da UFMG, também afirmou que na literatura econômica, estudos mostram que as economias que fizeram medidas mais restritivas conseguiram proteger a força de trabalho e reduzir o contágio. E quando o governo conseguiu controlar melhor a pandemia, ele consegue passar mais segurança para os seus agentes. Então as empresas sentiram mais segurança para retomar planos de investimento. Ou seja, no entendimento do economista, um lockdown mais forte poderia ter ajudado a levar uma retomada mais robusta de atividade. Bom, simplesmente por quê? Porque os caras iam poder investir, ter segurança para investir. Apesar de descontrolada a pandemia no país, a queda do PIB brasileiro em 2020 não esteve entre os piores do mundo. Na comparação com os outros países, a professora do FGV atribuiu isso ao alto nível de gasto público. Promovido no Brasil, economistas apontam amplamente que o auxílio de emergencial articulado pelo Congresso Nacional, pelo Congresso, principal política pública adotada na pandemia, foi o responsável por amenizar o tombo da atividade. No primeiro ano da crise sanitária, 2021, a retomada, mais lenta que o esperado, ocorre mesmo com o avanço da vacinação. Matesco disse ao Nexo que isso não é resultado das políticas de isolamento, e é claro que estádios, teatros e cinemas shows foram afetados por medidas restritivas, mas não houve um fique em casa tão forte, enquanto em 2020 há também falta de demanda por certos serviços, o que não é culpa dos governadores. A professora do FGV afirmou que a economia está desacelerando por questões estruturais, que envolvem falta de investimento público em áreas como educação e saneamento, e também problemas na área fiscal e no controle de contas públicas. Tem tempo, falta de bateria ainda. 20 minutos. Pobreza e auxílio. Para terminar. A pandemia expôs a vulnerabilidade do trabalho informal e a fragilidade do mercado. Né? Você lembra que a maioria da parte dos brasileiros são informais. 12 milhões. Nos primeiros 6 meses da crise sanitária, 2 milhões de brasileiros perderam o emprego. Entre eles, 6 a cada 10 eram trabalhadores informais. A desigualdade de renda do trabalho no Brasil cresceu fortemente em 2020. A pobreza contra-intuitivamente caiu a níveis historicamente baixos e algo temporário que durou apenas até o fim de 2020. Isso aconteceu por causa do auxílio emergencial articulado pelo Congresso Nacional em março de 2020. Entre abril e agosto de 2020, o benefício de 600 mensais chegou diretamente a cerca de 68 milhões de brasileiros. A partir de setembro, as parcelas caíram para R$ 300. Em 2021, ou após 3 meses do hiato, e até quando não acontece nada, o auxílio foi retomado a partir
de abril, com valores e alcance reduzidos. O programa foi encerrado na virada de outubro para novembro. A partir de 17 de novembro, o governo começará a pagar o Auxílio Brasil, que inicialmente terá valor médio de cerca de 2017 a 14 milhões de famílias. A ideia é que a partir de dezembro o benefício pague 400 a 17 milhões de famílias, além de suceder o auxílio emergencial. O Auxílio Brasil também irá substituir o Bolsa Família, programa de transferência de renda que marcou os governos petistas de Luiz Inácio e Dilma. O contexto de implementações do Auxílio Brasil é de alta fome no Brasil. Além disso, o país registra cenas mais frequentes de miséria. Alguns exemplos são a fila para obter ossos e restos de carne e a famílias cozinhando com lenha por não conseguirem pagar por motivo de gás. Qual é o efeito do fica em casa na pobreza? Na quarta 10. E aqui tem uma estatística que diz que teve 19 milhões de brasileiros passando fome no fim de 2020. Coisa horrível. Levaram à necessidade de implementação de um auxílio para os mais vulneráveis. Portanto, ele culpou governadores e prefeitos. Daí, e até um post aqui dele culpando de novo. Os economistas eu ouvi Ribeiro disse que haveria o economista atribui a escalada da pobreza à atuação da própria governo federal. A pobreza aumentou em 2021, mas não precisaria ter aumentado se desde o ano passado, 2020, já tivesse sido previsto um auxílio para este ano, 2021. Sem descontinuidade do auxílio emergencial, as pessoas não precisariam ter entrado na pobreza. Disse ao Nexo. Ainda, segundo o Ribeiro, isso não tem a ver com fique em casa, isso tem a ver com o mau planejamento orçamentário do orçamento público federal para a pandemia. Yay! Acabou assim a notícia.